Você acredita mesmo que os seus desejos são seus? Que aquilo que você persegue diariamente foi escolhido por você de forma livre e consciente? Essa é a primeira grande ilusão que Herbert Marcuse rasga sem piedade em sua crítica mais profunda à sociedade contemporânea. Ele afirma que o sistema moderno não apenas molda nossos comportamentos, mas fabrica até mesmo o que acreditamos querer. O nome disso é repressão sofisticada, uma repressão que não castiga, mas seduz, que não oprime com gritos, mas com promessas suaves de realização. Marcuse nos alerta para um tipo de liberdade manipulada, onde o indivíduo acredita estar escolhendo seu próprio caminho, mas na verdade está apenas seguindo um roteiro cuidadosamente escrito por forças econômicas, culturais e ideológicas. E o pior, ele gosta disso. O desejo, aquilo que deveria ser expressão do nosso eu profundo, passa a ser moldado por propagandas, por modelos de vida pré-fabricados, por ideias que nos são enfiadas desde cedo. Aprendemos a desejar o que nos faz funcionais dentro do sistema, não o que nos faz inteiros. O que você quer não nasceu do seu silêncio interior. Nasceu da repetição, da exposição, da comparação. Você aprendeu a chamar de liberdade aquilo que te mantém preso. Marcuse chama isso de integração do indivíduo ao sistema por meio da ilusão da satisfação. Você consome, você se diverte, você participa, mas tudo isso é parte do controle. E enquanto você acredita que está vivendo a sua vida, o sistema está vivendo por você. Está pronto para começar a desfazer essa mentira? Porque ela é doce demais para ser abandonada facilmente. Em sua obra mais contundente, O Homem Unidimensional, Marcuse apresenta a ideia de que vivemos numa sociedade onde a pluralidade da consciência foi esmagada por uma lógica única, a do sistema. A unidimensionalidade descrita por ele não é apenas uma limitação intelectual, mas uma amputação da própria capacidade de imaginar alternativas à realidade imposta. Tudo que escapa ao funcionamento da engrenagem é classificado como inútil, subversivo, fantasioso. E é exatamente por isso que você aos poucos foi aceitando o mundo como ele é, não porque quis, mas porque foi treinado para isso. A repressão moderna não diz mais não faça, mas sim faça isso, e sinta-se livre por fazer. O indivíduo é incentivado a se conformar, não pela dor, mas pelo conforto. Assim, a rebeldia se torna obsoleta, a crítica vira desajuste, e a busca interior é ridicularizada. O que resta é uma pessoa funcional, eficiente, produtiva, mas sem profundidade, sem fissuras, sem consciência expandida. Esse é o homem unidimensional. Alguém que perdeu a capacidade de desejar o que o sistema não oferece. Você pode até pensar que tem escolhas, pode até se sentir no controle. Mas se todas as opções que te dão servem aos mesmos interesses, que liberdade é essa? A crítica de Marcuse não é contra o progresso ou a tecnologia, mas contra o uso que se faz deles para aprisionar o pensamento em uma única via. Quando a vida se torna apenas sobrevivência bem equipada, é sinal de que o humano foi reduzido à engrenagem. E você, talvez sem perceber, foi educado para achar isso absolutamente normal. Herbert Marcuse aponta que a sociedade moderna não apenas define o que devemos desejar, mas também como devemos ser felizes. A felicidade, que deveria ser um estado profundo de realização interior, se transformou em um produto, algo a ser consumido, exibido e medido em métricas externas. E é aqui que o pensamento de Erich Fromm se entrelaça com o de Marcuse. Fromm nos lembra que a transição de uma sociedade do ser para a sociedade do ter nos afastou da essência e nos viciou na aparência. Quanto mais acumulamos, mais vazios nos tornamos, mas aprendemos a sorrir mesmo assim. Desde cedo aprendemos que ser feliz é ter. Ter um bom emprego, um carro desejado, uma aparência invejável, uma rotina movimentada. Tudo isso nos foi vendido como sinais de sucesso e, portanto, de felicidade. Mas, por trás dessa promessa está uma armadilha. Quanto mais você busca preencher esse modelo, mais vazio se sente por dentro. Marcuse explica que essa repressão se camufla sob a forma de satisfação. Você é induzido a se sentir bem dentro do sistema, desde que continue alimentando ele com seus esforços, sua energia e sua obediência inconsciente. O que quase ninguém percebe é que essa felicidade fabricada nunca foi construída para durar. Ela depende de constantes estímulos, de comparações, de dopaminas efêmeras. E mesmo quando tudo parece estar dando certo, algo dentro de você sussurra que não era isso que queria. Não plenamente, não verdadeiramente. Essa voz, por menor que pareça, é o primeiro sinal de que sua alma ainda está viva e que talvez você ainda possa encontrar um caminho que não foi desenhado por outros. Uma das críticas mais provocativas de Marcuse é que o prazer, em vez de ser uma força de libertação, tornou-se mais uma ferramenta de controle. Isso pode parecer contraditório à primeira vista. Afinal, vivemos em uma era onde o prazer é exaltado. Tudo gira em torno do conforto, da satisfação, da realização pessoal. Mas é justamente aí que mora a armadilha. Marcuse chama isso de repressão não repressiva,
um tipo de repressão disfarçada, onde você acredita estar livre porque está cercado por opções, estímulos e gratificações imediatas. Mas tudo isso serve para mantê-lo dentro da lógica funcional do sistema. A repressão tradicional dizia não pode. A nova repressão diz pode tudo, desde que você continue girando a engrenagem. Essa lógica se encaixa perfeitamente na crítica contemporânea, feita por pensadores como Byung-Chul Han, que descreve uma sociedade do desempenho, onde o sujeito não é mais oprimido por forças externas, mas por sua própria compulsão de se superar. Ele é explorado pelo excesso de liberdade. No fundo, essa permissividade infinita é apenas mais uma forma de alienação. Você se entrega ao excesso porque acredita estar se realizando, mas está apenas se afastando de si. Marcuse percebeu que, ao vincular o prazer ao consumo e à produtividade, o sistema aprendeu a evitar rebeliões. Um indivíduo que se sente constantemente gratificado dificilmente questiona as estruturas que o cercam. Ele está satisfeito o suficiente para não querer mudar. Mas a pergunta que precisamos fazer é: esse prazer que sentimos é nosso? Ou é mais uma forma de anestesiar a dor de uma existência sem profundidade? Para Herbert Marcuse, o maior perigo não é o desejo em si, mas a sua instrumentalização. Quando o desejo é capturado pelo sistema, ele deixa de ser ponte para o autoconhecimento e passa a ser ferramenta de adaptação. Você deseja para pertencer, para se encaixar, para não ser excluído. O desejo deixa de ser expressão da sua singularidade e passa a ser reflexo da norma. É nesse ponto que Carl Jung pode dialogar com profundidade com Marcuse. Ao falar do inconsciente coletivo, Jung nos lembra que grande parte do que chamamos de desejo pessoal é, na verdade, herança psíquica coletiva, programações que aceitamos como nossas. Marcuse nos mostra que essa domesticação do desejo nos torna cegos para nossas verdadeiras necessidades. A conexão consigo mesmo é substituída por um apego às metas exteriores. A vida interior se torna cada vez mais abafada por demandas externas que parecem urgentes, mas que no fundo são vazias. Você sente que está sempre correndo atrás de algo. E mesmo quando alcança, sente que ainda falta alguma coisa. Esse sentimento não é fracasso. É o eco da sua essência tentando te lembrar que existe algo além do que foi ensinado a querer. E quando você começa a perceber essa desconexão, algo muda, não de imediato, não sem dor. Mas o estranhamento diante da própria vida já é um sinal de saúde. Marcuse acreditava que a negatividade, o desconforto e a angústia diante do estado atual das coisas eram sintomas de uma consciência ainda viva. Por isso, se você sente que há algo errado com a vida que está levando, talvez isso não seja um problema. Talvez seja o início da sua cura. Marcuse foi um dos primeiros pensadores a escancarar a contradição entre liberdade e controle no mundo contemporâneo. Ele argumenta que vivemos sob uma forma de liberdade formatada, uma ilusão cuidadosamente construída pelo sistema. Você pode escolher sim, mas só entre as opções permitidas. E todas elas, de alguma forma, servem para manter a estrutura exatamente como está. Não se trata de proibir o pensamento divergente, mas de torná-lo irrelevante, ridículo ou impraticável. Essa é a nova forma de controle. Permitir tudo o que não ameaça. O sistema moderno oferece tantas liberdades que o indivíduo nem percebe que todas foram previamente mapeadas. Você pode consumir o que quiser, desde que continue alimentando os mesmos interesses. Pode opinar sobre o que quiser, desde que não desestabilize a ordem estabelecida. A suposta diversidade de escolhas é apenas variação superficial de um mesmo núcleo ideológico, e isso é o que torna essa prisão ainda mais eficaz. Ela vem disfarçada de autonomia. Essa crítica ganha reforço na filosofia de Gianni Vattimo, que observa como a transparência e o excesso de informação na era digital não ampliam a liberdade, mas dissolvem a profundidade. Somos livres para acessar tudo, mas perdemos o sentido. Somos livres para dizer tudo, mas não ouvimos mais nada. E nesse ruído constante, perdemos a capacidade de pensar criticamente sobre aquilo que realmente importa. Marcuse percebe que a manipulação da liberdade passa pela manipulação do desejo. Se o que você deseja já está dentro dos limites daquilo que o sistema aceita e incentiva, você se torna um defensor involuntário da própria prisão. A liberdade verdadeira começa onde o sistema termina. E quase ninguém chega lá, porque desistiu no meio do caminho. Ou pior, nunca soube que havia outro caminho possível. Herbert Marcuse afirma que o pensamento crítico, por sua própria natureza, é subversivo em uma sociedade onde tudo foi formatado para funcionar de forma estável e previsível. Pensar diferente é, portanto, um risco. Não um risco físico, como nas repressões tradicionais, mas um risco simbólico, existencial. A consciência desperta se torna incômoda não porque seja violenta, mas porque ela ameaça a paz artificial que o sistema construiu. E isso faz com que muitos escolham permanecer adormecidos. A inconsciência oferece alívio, a lucidez, dor. E essa é uma escolha que a maioria faz sem nem perceber. Marcuse valoriza o papel da grande recusa.
A capacidade do ser humano de negar o que está posto, de romper com a lógica funcionalista e de reivindicar uma outra forma de existência. Mas essa recusa não é simples. Ela exige coragem para questionar o que todo mundo aceita, para pensar o que quase ninguém ousa. É aqui que entra o reforço de Gilles Lipovetsky, que mostra como a sociedade do hiperconsumo neutraliza a consciência através do entretenimento e da leveza banalizada. Quanto mais distraído o indivíduo, menos ele percebe a estrutura que o oprime. A consciência crítica assusta porque ela desestabiliza. Ela rompe com o conforto da alienação e chama o indivíduo a uma responsabilidade que pesa. E nem todo mundo está disposto a carregar esse peso. Pensar dói, enxergar a manipulação mais ainda. Mas é só através desse desconforto que uma nova vida começa a se tornar possível. Marcuse não propõe um ideal utópico. Ele propõe uma ruptura com a anestesia. Uma retomada da consciência como ato radical de liberdade. Marcuse sabia que a repressão moderna era eficiente porque era invisível. Ela não precisava mais proibir, bastava redirecionar os desejos. Por isso, ele propôs uma ideia revolucionária. A libertação não viria apenas da crítica, mas da transformação da própria estrutura do desejo. Era preciso reaprender a desejar. Desejar de forma não funcional. Desejar aquilo que não serve ao sistema, mas que serve à alma. E essa é talvez a tarefa mais difícil de todas. Distinguir o desejo verdadeiro do desejo programado. Aquilo que brota do íntimo, da ausência, da contemplação, e não do bombardeio constante de estímulos. A sociedade atual não quer que você deseje o silêncio, a contemplação, a arte sem finalidade, o amor sem posse, o tempo sem produtividade. Nada disso é lucrativo. Mas é exatamente nesses espaços que o humano resiste. Marcuse acreditava que o erotismo, a imaginação estética e os vínculos autênticos poderiam se tornar forças de resistência contra a lógica da dominação. Reaprender a desejar, então, é um ato político, filosófico e profundamente espiritual. É um retorno ao que em você ainda não foi corrompido. Um reencontro com a essência que sobreviveu, mesmo sufocada. Você não precisa aceitar a vida como ela veio embalada. Pode haver outro jeito. Um jeito que não se vende, não se explica em posts curtos e não cabe em métricas de produtividade. Um jeito mais leve, mais lento, mais humano. O despertar começa quando você percebe que não quer mais tudo o que sempre quis. E que talvez o que você sempre quis nunca foi seu. Nesse instante nasce a possibilidade de uma nova existência. Não adaptada, não funcional, mas genuinamente sua.